Eles dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas às vezes o destino decide testar essa afirmação da maneira mais brutal possível. Às vezes, essa amizade não nasce no conforto de um lar, num tapete macio ou numa loja de animais. Às vezes, ela é forjada na lama, na dor, na exaustão absoluta e no limite entre a vida e a morte. Imagine que você está no lugar mais hostil da Terra, a selva amazônica. Você é um atleta de elite, treinado para ignorar a dor, focado apenas na linha de chegada. Você não tem tempo para distrações. Cada segundo conta. E então, do meio das sombras, surge uma figura. Não é um monstro, não é um competidor. É um ser que já desistiu de tudo, menos de uma coisa: encontrar alguém que o enxergue. Esta não é apenas uma história sobre um cachorro que foi adotado. Esqueça os vídeos fofos de resgate que você vê no Instagram. Esta é a história de uma maratona de 700 quilômetros através do inferno. É a história de um animal que, sangrando e morrendo, escolheu caminhar até o fim do mundo por causa de um único gesto de bondade. Prepare o seu coração. Hoje você vai conhecer a virada mais emocionante, improvável e lendária que um cachorro já viveu. Esta é a história de Arthur. Estamos em novembro de 2014. Equador. O cenário é o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. Para quem não conhece, este não é um esporte para pessoas normais. É uma tortura voluntária. Equipes de 4 pessoas correm, pedalam e remam sem parar, dia e noite, por centenas de quilômetros. Eles dormem apenas 1 ou 2 horas. Eles alucinam de cansaço. O corpo entra em colapso, mas a mente precisa continuar. Neste cenário caótico estava Mikael Lindnord, o capitão da equipe sueca Peak Performance. Mikael é um homem focado. Ele queria o ouro. Ele não estava ali para fazer turismo e definitivamente não estava ali para fazer amigos fora da sua equipe. Era o 4º dia de corrida. A equipe estava exausta. Eles pararam brevemente para uma transição antes de entrarem em uma trilha lamacenta e densa na floresta tropical. Eles estavam comendo comida desidratada, barras de proteína e almôndegas suecas enlatadas. Enquanto Mikael abria sua lata, ele sentiu algo, uma presença. Ele olhou para baixo. Lá estava ele, um cachorro de rua. Mas não era um cachorro comum. Ele estava em um estado deplorável. Era uma mistura de terrier, grande, com pelo cor de areia, mas você mal podia ver a cor original por causa da sujeira. Ele estava coberto de feridas abertas. Moscas varejeiras orbitavam suas costas. Ele cheirava a infecção e a morte. O olhar dele não era de quem pedia comida. Era um olhar de dignidade silenciosa. Ele não latia. Ele não choramingava. Ele apenas estava lá, existindo, apesar de tudo. Mikael, num momento que mudaria sua vida para sempre, embora ele ainda não soubesse, sentiu uma pontada de compaixão. Ele olhou para sua refeição, pegou uma almôndega e a ofereceu ao cachorro. O cachorro comeu. Mikael voltou ao trabalho. A equipe levantou o acampamento. Eles precisavam continuar. A selva os esperava. Para Mikael, aquele foi apenas um momento de gentileza em meio ao caos. Ele achou que o cachorro ficaria para trás, com a barriga um pouco mais cheia, e voltaria para sua vida nas sombras. Mas Mikael estava errado. A equipe entrou na escuridão da trilha. A lama no Equador, nessa época, chega até os joelhos. É um barro pegajoso, que suga a energia de cada passo. Eles caminharam por horas. E então, alguém da equipe olhou para trás. 2 olhos brilhavam no escuro, refletindo a luz das lanternas de cabeça. O cachorro estava lá. A princípio, eles tentaram enxotá-lo. Não por maldade, mas por segurança. Aquela era uma zona de perigo extremo. Vá para casa, eles diziam, mas o cachorro mantinha uma distância respeitosa e continuava. Ele mancava,
Dava para ver que cada passo era uma luta, mas ele não parava. À medida que as horas passavam e a trilha ficava pior, o cachorro começou a demonstrar algo que chocou os atletas de elite: uma resiliência sobrenatural. Lembre-se, esses humanos estavam equipados com a melhor tecnologia: sapatos de Gore-Tex, roupas térmicas, GPS. O cachorro estava nu, ferido, faminto e descalço. Quando a equipe parava para descansar por 10 minutos, o cachorro parava. Ele não deitava. Ele ficava de vigia, como se de repente tivesse assumido a função de guarda-costas daqueles estranhos que lhe deram uma almôndega. Houve um momento crítico na lama. A equipe estava atolada. O terreno era tão íngreme e escorregadio que eles precisavam usar cordas para não despencar ribanceira abaixo. O cachorro escorregava. Ele caía. Ele rolava na lama, batendo o corpo já machucado contra raízes e pedras. A equipe pensou: é aqui que ele desiste. É impossível um animal nessas condições continuar. Mas toda vez que Michael olhava para trás, o cachorro se levantava. Coberto de barro, tremendo de exaustão, ele sacudia o pelo e dava mais um passo. Foi nesse momento que a equipe percebeu: ele não estava seguindo a comida. Ele estava seguindo o líder. Ele estava seguindo Michael. Havia uma conexão invisível, um fio de lealdade tecido instantaneamente que puxava aquele animal através do inferno. Eles decidiram batizá-lo. Eles o chamaram de Arthur, como o rei Arthur, porque apesar de ser um vira-lata quebrado, ele possuía uma nobreza, uma realeza de espírito que envergonharia muitos reis humanos. A jornada continuou. Arthur nadou rios ao lado deles, enquanto eles caminhavam com água até o peito. Ele dormiu ao lado de Michael no chão frio, compartilhando o pouco calor corporal que tinha. Ele caçava pequenos animais, enquanto a equipe comia suas barras energéticas. Ele havia se tornado o 5º membro da equipe, mas então eles chegaram ao obstáculo final. O momento da verdade. A última etapa da corrida era uma descida de caiaque de 60 quilômetros por um rio costeiro. Os organizadores da corrida foram claros e rígidos. Vocês não podem levar o cachorro. Era uma questão de segurança. O rio era largo, com correntes, e os caiaques eram instáveis. Ter um cachorro grande a bordo poderia virar o barco, colocar a equipe em risco e causar uma tragédia. Além disso, as regras eram estritas. O coração de Michael se partiu. Eles estavam juntos há dias. Arthur havia sofrido tanto para acompanhá-los. Deixá-lo ali, na margem daquele rio, parecia uma traição imperdoável. Mas Michael era o capitão. Ele tinha uma responsabilidade com seus companheiros de equipe e patrocinadores. Com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, a equipe colocou os caiaques na água. Arthur estava na margem. Ele parecia entender. Ele via seus amigos se afastando, flutuando para longe. Michael remou. Ele tentou não olhar para trás. É o melhor para ele, pensava. Ele vai ficar bem aqui na vila. Mas então ouviram um som de água sendo quebrada violentamente. Splash! Michael se virou. Arthur não aceitou ficar para trás. O cachorro havia pulado na água. Ele estava nadando desesperadamente atrás dos caiaques. Mas ele já estava exausto. A correnteza era forte. Ele nadava com toda a força de suas patas feridas, a cabeça mal saindo da água, os olhos fixos em Michael. A equipe remava mais rápido que ele. A distância aumentava. Arthur começou a ganir. Ele estava se afogando. Ele estava lutando contra a física, contra a biologia, contra a natureza, apenas para não ser abandonado novamente. Michael parou de remar. Ele olhou para o cachorro lutando pela vida na água escura. Naquele segundo, o campeonato mundial deixou de importar. A medalha de ouro deixou de importar. O patrocínio deixou de importar. Michael gritou: "Parem!" Ele virou o caiaque. Ele remou de volta. Ele se inclinou, agarrou Arthur pelo colete de pele solta
e com a ajuda dos companheiros, içou o cachorro molhado e tremendo para dentro do caiaque. Arthur sacudiu a água, olhou para Michael e se aninhou entre os pés do capitão. O público que assistia das margens e os fotógrafos que registravam a cena ficaram em silêncio e depois aplaudiram. Aquela imagem, um caiaque de alta performance com um vira-lata sujo e feliz no meio, correu o mundo. Eles não estavam mais correndo apenas uma corrida de aventura. Eles estavam numa cruzada de amor. Remar com um cachorro extra no barco não foi fácil. Eles tiveram que mudar a técnica, parar mais vezes. Arthur, exausto, às vezes pulava na água para se refrescar e precisava ser resgatado novamente. Mas eles cruzaram a linha de chegada. A equipe Peak Performance terminou a prova. Eles não ganharam o ouro, mas ganharam algo muito maior. Ao cruzarem a linha final, a mídia não queria saber dos vencedores oficiais. Todas as câmeras, todos os microfones estavam voltados para Michael e Arthur. Ali, no chão de asfalto, Arthur finalmente desabou. A adrenalina passou e a realidade de seu corpo assumiu. Michael levou Arthur imediatamente a um veterinário local no Equador. O diagnóstico foi devastador. Arthur não estava apenas cansado, ele estava morrendo. Ele tinha feridas profundas nas costas que já estavam necrosando, infestadas de larvas. Ele tinha parasitas no sangue. Ele estava severamente desidratado. E o mais chocante, os veterinários descobriram que ele havia sofrido agressões brutais no passado. Seus dentes estavam quebrados, provavelmente por chutes. O veterinário olhou para Michael e disse: "Eu não sei como este cachorro ainda está vivo. Pela lógica médica, ele não deveria ter conseguido andar 10 quilômetros, quanto mais 700 na selva. Foi a força de vontade, foi o amor." Arthur suportou uma dor inimaginável apenas para não perder seu novo amigo. Mas agora, Michael tinha um problema. A corrida acabou. Ele tinha que voltar para a Suécia. Ele tinha uma família, filhos, uma vida do outro lado do oceano. Ele não podia simplesmente colocar Arthur na mala. A burocracia era um muro mais alto que qualquer montanha dos Andes. Para levar um cachorro de rua do Equador para a Europa, são necessários meses de quarentena, vacinas, papéis, autorizações do Ministério da Agricultura. Não havia tempo. O voo de Michael partiria em breve. Muitos disseram: "Michael, você fez a sua parte. Deixe dinheiro, pague um tratamento para ele aqui no Equador e vá embora. Você salvou a vida dele." Mas Michael olhou para Arthur, deitado na maca da clínica, com tubos e curativos. Ele olhou nos olhos daquele cão que pulou num rio mortal por ele. "Não", disse Michael, "eu não vou sem ele. Se ele não for, eu não vou." Começou então uma corrida diferente. Uma corrida contra o tempo e contra o papel. Michael usou a visibilidade da mídia. Ele foi ao Twitter, falou com jornais. A história explodiu na Suécia. O povo sueco começou a pressionar as autoridades. "Tragam o Arthur para casa", diziam as manchetes. No Equador, a tensão era palpável. Faltavam horas para o voo da equipe. A autorização não saía. O ministro da Agricultura do Equador e as autoridades suecas estavam em ligações frenéticas. Arthur precisava de uma cirurgia urgente, mas Michael queria que fosse feita na Suécia, com os melhores recursos. No último minuto, literalmente momentos antes do check-in fechar, a autorização chegou. A equipe correu para o aeroporto. Arthur foi colocado em uma caixa de transporte. Foi a primeira vez que eles se separaram fisicamente desde a selva. Michael sussurrou através das grades da caixa: "Eu vejo você do outro lado, eu prometo." Quando o avião pousou no aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, algo inacreditável aconteceu. Não havia apenas a família de Michael esperando. Havia uma multidão, repórteres, fãs, amantes de animais. O cachorro da selva havia se tornado uma celebridade nacional. Mas a jornada não tinha acabado. Arthur teve que ir direto para a quarentena.
Ele passou 4 meses isolado em uma clínica veterinária para garantir que não traria doenças. Michael o visitava todos os dias. Todos os dias. Ele sentava na jaula, conversava com ele, prometia que a liberdade real estava chegando. Arthur passou por cirurgias dentárias, tratou as feridas, ganhou peso. Seu pelo voltou a crescer, brilhante e dourado. E finalmente chegou o dia. A porta da clínica se abriu. Arthur saiu. Ele olhou para a neve da Suécia, algo que ele nunca tinha visto na vida. Ele sentiu o ar gelado e ele olhou para Michael. Desta vez, sem a lama, sem a dor, sem a fome. Ele pulou no carro de Michael. Ele estava indo para casa. A transformação de Arthur foi completa. O cão que comia lixo e dormia na chuva, agora dormia em uma cama ortopédica na sala de estar de Michael. Ele se tornou o guardião dos filhos de Michael. É engraçado. Michael conta que mesmo na Suécia, Arthur mantinha seus instintos de selva. Ele nunca brincava com brinquedos de cachorro. Ele não corria atrás de bolinhas. Ele achava isso fútil. Arthur era um guerreiro aposentado. Ele gostava de caminhar na floresta com a família, sempre checando se todos estavam juntos, sempre pastoreando seu bando. Arthur viveu 6 anos maravilhosos na Suécia. Ele viajou, participou de eventos de caridade, lançou livros. A história dele inspirou a criação da Arthur Foundation, uma organização que luta pelos direitos dos cães de rua no Equador e no mundo, ajudando a mudar as leis de proteção animal naquele país. Aquele cachorro que era invisível, que era chutado nas ruas, mudou a constituição de um país. Mas como todas as histórias reais, o tempo cobra seu preço. Em dezembro de 2020, 6 anos após aquele encontro com a almôndega, Arthur adoeceu. Um tumor agressivo. Michael fez tudo o que o dinheiro e o amor podiam fazer, mas o guerreiro estava cansado. Michael conta sobre o momento final. Ele estava deitado no chão, segurando Arthur. Ele disse: "Obrigado, obrigado por me escolher, obrigado por confiar em mim." Arthur deu seu último suspiro nos braços do homem que ele seguiu até o fim do mundo. A morte de Arthur foi notícia mundial. Mas esta não é uma história triste. De jeito nenhum. Pense na probabilidade. Quais eram as chances daquele cachorro estar exatamente naquela trilha, naquele minuto, quando Michael abriu aquela lata? Quais eram as chances dele sobreviver ao rio, à infecção, ao voo? A vida de Arthur nos ensina que o amor não conhece geografia, raça ou espécie. Nos ensina que a lealdade é a força mais poderosa da natureza. Arthur não queria apenas comida. Ele queria pertencer. Ele queria uma família. E ele estava disposto a atravessar a dor para conseguir isso. Michael Lindnord foi para o Equador para ganhar um campeonato mundial. Ele voltou sem a medalha, mas voltou com o maior prêmio que um ser humano pode receber: o amor incondicional de um cachorro que lhe devia a vida e a quem ele devia a alma. Hoje, quando você olhar para o seu cachorro ou vir um cachorro na rua, lembre-se de Arthur. Lembre-se que dentro de cada animal abandonado existe um coração de rei, esperando apenas por um gesto, uma almôndega, um carinho, uma chance. A virada mais emocionante que um cachorro já viveu não foi sair da selva para a neve. Foi a virada que ele causou no coração de milhões de pessoas. Arthur, o rei da selva, descansou. Mas a sua lenda, essa continuará correndo para sempre.